Ontem eu ponderei aqui sobre a questão da crise que o país passa, né? É uma crise tão profunda que ela não pode ser credenciada de forma nenhuma a um único partido ou a um único governo. Nós temos vícios e a corrupção entranhada praticamente em todas as instituições do país. E isso não será fácil de ser resolvido, e muito menos será fácil de se resolver quando os discursos de ocasião, eles afloram num momento como esse. Então, assim, repetir a cantilena, né, de que o PT é o corrupto, que a Dilma é corrupta e que eles são culpados por todas as mazelas do país. Esse país tem 515 anos de mazelas e tem, né, muita gente culpada por isso ao longo da história. Agora, os partidos, nenhum partido brasileiro hoje pode e tem uma idoneidade para subir no pedestal e apontar para todo mundo: olha, você está errado, você fez isso, etc, etc, e eu tenho a receita da salvação do país. Isso não é verdadeiro. Então, assim, hoje aqui a gente viu ponderações do deputado Guerino Zanon, do deputado Hércules, do deputado Enivaldo, e com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Enivaldo dos Anjos, e ontem nós aqui falamos sobre isso, eu pessoalmente conversei com ele, não é justo imputar a ação de um militante, uma ação exagerada, à executiva do partido ou a todo o partido. Eu faço parte da executiva estadual e nós não contratamos trio elétrico, nós não ordenamos ninguém para falar em nome do partido. Ontem eu e o Marcos Mansur, inclusive, nos desculpamos aqui com o deputado Enivaldo, embora a executiva nada tenha a ver com isso. E discordo também da forma com que o Enivaldo retratou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que errou bastante. Mas Fernando Henrique Cardoso, ao contrário, né, ele não ajudou a afundar o país, muito pelo contrário. O Fernando Henrique Cardoso foi fundamental para que se configurasse talvez a maior conquista econômica da história desse país, que foi acabar com a inflação e colocar a economia do Brasil nos eixos. É a partir do Plano Real, instalado no governo Itamar, mas com a equipe formada já pelo Fernando Henrique e tantos outros intelectuais econômicos, é que o Brasil passa a ser respeitado internacionalmente. Claro que o governo do PSDB teve muitos erros, claro que teve corrupção também. Os partidos têm que aprender a cortar na própria carne e os partidos têm que aprender a rever os seus próprios erros. Acho também que nesse momento uma parte do meu partido está pecando, como provavelmente, deputado Enivaldo, uma parte do seu partido também deve estar pecando, como uma parte do PSDB, do PMDB, e que é um momento para a gente tentar soluções para o país. Agora, isso de forma nenhuma mascara ou impede de se reconhecer a grande importância econômica do governo Fernando Henrique para o Brasil, com todos os erros que teve aquele governo, com todos os escândalos que também ocorreram naquele governo, mas o governo do PSDB ficou longe de aparelhar o Estado da forma com que nós vemos hoje, né? E coisas desse tipo. E a questão da nossa conquista econômica naquela época, em termos de
Estabilização da economia foi fundamental. A questão das privatizações, eu acho que houve erros crassos ali da forma com que as privatizações foram feitas, mas o resultado dessas privatizações, em grande parte, foram boas. Para pegar um exemplo apenas, a questão da telefonia. Todo mundo há de lembrar o que era a telefonia, que ainda é muito ruim, porque a agência de regulamentação não funciona, mas o que é a telefonia hoje no Brasil, o que era antes do Plano Real. Então, eu gostaria só de ponderar isso e dizer que nós todos, todos os partidos, e ontem eu disse isso, em todos os partidos existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas bem-intencionadas e pessoas mal-intencionadas. Então, talvez seja um momento para que todos os partidos, para que nós, que então nos julgamos a parte boa dos partidos e dos políticos, que nós venhamos a unir forças, para um projeto conjunto em nome do país, ao invés de nos atacarmos mutuamente o tempo inteiro, Concordo plenamente quando o Rodrigo Coelho disse aqui hoje que é esse debate como se fosse uma briga, uma final de campeonato entre o Flamengo e o Vasco, entre o PT e o PSDB, isso não nos leva em absoluto a lugar nenhum. Mas tanto dentro do PSDB quanto do PT, tem pessoas idôneas, tem pessoas pensando no país, tem pessoas que querem as mesmas coisas, que querem acabar com a corrupção no país, que querem um sistema educacional que funcione, que querem um sistema de saúde que funcione. Então, assim, a gente tem que avançar nos discursos, e aquilo que já está explicado, eu acho que já está explicado, e para partirmos para uma discussão num nível mais elevado, da política em todos os níveis. E eu já disse aqui mais de uma vez, se todos nós não estivermos dispostos a mudarmos a situação, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Estava conversando há pouco com uma pessoa, então assim, nós falamos em salvar o planeta, mas a parte da população que ainda não sabe jogar o lixo no lugar certo, Nós apontamos para a ineficiência do Congresso Nacional, nós apontamos para a ineficiência e nós funcionamos com qual eficiência? E quando temos uma oportunidade de demonstrar eficiência, cidadania, demonstramos efetivamente, e eu digo isso, tanto os cidadãos quanto os políticos,